Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com imensa alegria que aqui estamos mais uma vez para esse encontro que nós consideramos o encontro da família com Jesus. Um momento de pararmos o corre-corre do dia a dia, de destinarmos uma hora, um dia específico para estudarmos os ensinamentos de Jesus. É tudo tão simples, é tudo tão breve, mas tão importante para cada um de nós. É o alimento nosso, o alimento espiritual. Nós somos espíritos e, como espíritos, precisamos sim de estarmos fortalecidos, de estarmos voltados para a nossa evolução. Nós estamos aqui, nesse planeta Terra, com o objetivo de evoluir, de aprender. Então, o Evangelho no Lar é essa bênção que a espiritualidade nos orienta a fazer. Então, como é de praxe, vamos colocar o recipiente com água. Essa água é fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. E dando início, vamos então fazer a leitura preparatória, o livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós temos a mensagem 95. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam o trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal. Nos amemos uns aos outros. Esta é a recordação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos ciclos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Ou seja, não há mensagem maior, mais eficaz, poderíamos até dizer, que a orientação de Jesus, de amarmos uns aos outros.
Ele inclusive disse, né, que os discípulos dele serão conhecidos por muitos se amarem. Então, esse amor ao semelhante, independentemente de quem seja esse semelhante, se ele entende ou não, se ele retribui ou não a nossa maneira de ser, a nossa fala, não importa. Importa que amemos e façamos sempre o bem. Esse amor se expressa através de todo o bem que possamos fazer. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos e corações ao alto. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, derramai vossas bênçãos sobre nós, que estamos nos preparando para o estudo dos vossos ensinamentos através do Evangelho no Lar. Que os guias espirituais possam estar conosco, nos ajudando nas reflexões e no entendimento das páginas edificantes que aqui iremos estudar. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, continuamos com o nosso estudo a partir das mensagens evangélicas, dos ensinamentos de Jesus, que Joana de Ângeles escolheu para compor o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, através da psicografia de Chico Xavier. Desculpem, de Divaldo Pereira Franco. Então, hoje nós teremos gratuidade do bem. Se refere à seguinte passagem registrada por Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. É uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 7. E nesse capítulo, Kardec, ele colocou algumas reflexões em torno dessa passagem, né? Ele vai aqui repetir o que Jesus havia dito, né? O capítulo é: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E em um primeiro momento ele coloca o dom de curar e repete a mensagem de Jesus: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, nesse primeiro momento, Jesus orienta que os seus discípulos, eles coloquem em prática o que haviam aprendido com ele, de socorrer a todos os indivíduos que estivessem doentes, sejam inclusive os leprosos, ressuscitar os mortos, que a gente sabe que ressuscitar os mortos não significa ressuscitar aquele que verdadeiramente morreu, mas aquele que está em uma morte aparente. Às vezes era muito comum a catalepsia e ninguém tinha maiores conhecimentos sobre ela. E curar até mesmo os leprosos, porque foi uma prática ensinada por Jesus, expulsando os maus espíritos, mas que não cobrasse nada por isso.
nada, nem dinheiro, nem presente, nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de favor pelo gesto de estar curando, de estar ajudando, socorrendo alguém. E Jesus, ele deu exemplos magníficos a esse respeito, né? Como nós podemos lembrar. Curou paralíticos, cegos, leprosos, mas curou sobretudo as doenças da alma. Porque todos aqueles enfermos fisicamente eram doentes, enfermiços da alma. A alma enfermiça que projetava no corpo físico as suas enfermidades. Aquele leproso que foi curado por Jesus, que implorou a cura, que Jesus orienta que ele não falasse para ninguém, fosse se apresentar no templo, né, porque era necessário. O leproso era tido como uma pessoa morta, e ele precisava mostrar que continuava vivo. E naquele mesmo dia, Jesus estava, ao entardecer, tristonho, quando, não sei se foi Pedro, chegou perto dele e perguntou por que ele estava tão triste. Aí ele relata, aquele nosso irmão não entendeu a cura que recebeu. Está agora mesmo nas tabernas, com mulheres, bebendo e se gloriando, mostrando o corpo que está curado. Foi curado pelas feridas externas do físico, mas continua igualmente cheio de feridas, enfermiço na alma. Ou seja, aquele homem, ele não entendeu o significado da cura, porque era para ele ter, a partir dali, buscado uma vida diferente, buscado vencer a si mesmo, vencer as viciações, os desequilíbrios. Então, todos eram enfermiços da alma e se encontravam fisicamente enfermiços por conta disso. Quantos estavam possessos dos espíritos obsessores? E Jesus orienta para que fossem também curados, porque demônios aqui é a conotação dos espíritos obsessores, né? Dos espíritos obsessores, dos espíritos que até tem em alguns lugares que chamam espíritos imundos, né? Porque eram cheios de muitas imperfeições, de muita maldade, de vibrações as mais terríveis. Então, Jesus diz bem, você tem o dom de curar. Uma possibilidade que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu, mas que deve ser utilizada em prol do seu semelhante. Porque quando se dá de graça o que de graça se recebeu, a pessoa está se curando também. A pessoa está se fortalecendo por essa ação de amor ao próximo, por essa atitude diante do seu semelhante, a partir dessa caridade, dessa prática do bem. E Kardec vai acrescentar nesse capítulo a seguinte passagem. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas,
que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. O registro tanto a gente encontra em Lucas, em Marcos e em Mateus. E Kardec coloca no capítulo exatamente para chamar a atenção de uma prática que existe de pessoas que recebem algum tipo de recompensa, até mesmo dinheiro, para que possam orar por terceiros. E Kardec faz, inclusive, as suas considerações a esse respeito, porque a prece é um ato de caridade que representa o impulso do coração para você se dirigir, para você se ligar a Deus pedindo por outrem. E não pode ser comercializada. E quantas vezes, por ignorância nossa, por facilidade, nós mergulhamos nesse erro. Pagar alguém para orar por nós. E Jesus condena exatamente, chamando a atenção dos escribas, né? Que eram aquelas pessoas orgulhosas, vaidosas, e que gostavam de orar em praça pública, na via pública, em voz alta, para chamar a atenção, porque queria exatamente todo um olhar diferenciado para eles, né? Toda uma consideração diferente. E Kardec nos diz que as preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, o que é pior. Porque se considerou quite quando deu seu dinheiro. Um absurdo, né? Eu creio que nos últimos tempos isso tenha desaparecido, porque é uma total incoerência. A prece é algo de conexão entre nós e o divino. Tem aquela passagem que Jesus, inclusive, manda que a gente ore no nosso quarto, a sós, numa conversa direta com o Pai, onde a gente pode se colocar de peito aberto, de coração aberto a Deus, ao nosso Pai Criador. Ele sabe das nossas necessidades? Claro que Ele sabe. Ele sabe o que é que merecemos, o que necessitamos, mas isso é a prece, esse momento, é um momento só nosso, é um momento de humildade, que a gente se posta, né? Ali naquele silêncio, muitas vezes não verbaliza nada, mas mentaliza, mas sente esse intercâmbio, essa conexão, porque Deus está em toda parte. Nós precisamos aprender a nos deixarmos envolver por Ele. Ele está em toda parte. Falta essa vivência, falta essa prática, né? Esse momento de estarmos com Deus, né? De estarmos com Jesus. E Kardec vai também aqui colocar a outra passagem em que Jesus, ele proíbe, ele condena a venda de qualquer coisa em nome do Pai. É aquela passagem dos vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos.
Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. É o registro também de Marcos e de Mateus. Aí tem quem diga, mas Jesus não podia ter feito isso, né? Ele foi agressivo. As pessoas ali estavam, eles vendiam, comercializavam tudo que se poderia imaginar, né? E o que era o templo? O templo se deveria ser uma casa de orações, a casa de Deus, do Deus único, que os judeus já haviam acreditado na existência de um Deus único. Então não deveria jamais ser permitido a venda daqueles objetos, né? Então ele teve uma ação enérgica. Como nós devemos também ser enérgicos quando algo afronta exatamente os princípios de Deus. Então Jesus teve essa energia para ensinar, porque às vezes precisa de uma energia para chamar a atenção e para que as pessoas aprendam. Então não podia jamais nada ser vendido. Ele condenava assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que fosse, né? Então, isso deveria ser pensado, refletido nos dias de hoje. A gente vê, lamentavelmente, determinados segmentos religiosos que vendem um lugar no céu, que vendem a salvação. É uma pena, mas está aí, nos dias de hoje. E se dizem cristãos. Onde está o Evangelho? Não estão estudando o Evangelho. Mas é sem dúvida nenhuma que nós vamos, como Kardec também coloca, reflexões sobre a mediunidade. A mediunidade que deve ser gratuita. Mas a mediunidade não é uma função orgânica? Não é uma aptidão orgânica? Sim, concedida por Deus. Para que aquele médium seja instrumento do bem, instrumento do amor. E ele, para agir, ele precisa de quê? Ele precisa da colaboração dos espíritos. Se os espíritos se afastam, ele fica só, dando margem à aproximação dos espíritos irresponsáveis. Se ele passa a cobrar, a aceitar presentinho, a aceitar favores, ele está comercializando uma função que é divina, que é abençoada, mas que é para ser oferecida de forma gratuita, por amor, por caridade, por misericórdia. E quantas vezes aquele espírito não mais se aproxima por conta exatamente do desvio da finalidade, do objetivo da mediunidade, e outros irresponsáveis, que não estão comprometidos com nada, começam a envolver o médium, a dar qualquer resposta, não estão nem um pouco preocupados, e muitas vezes
o meio ele fica desacreditado, desmoralizado, porque não soube utilizar corretamente as suas funções de médium. E Kardec diz que a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores da sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. A mediunidade é hoje intensa, mas amanhã pode estar mais está atenuada, como ele diz aqui. Ela pode variar, ela é fugidia. Ninguém pode contar com a permanência, porque ninguém sabe os desígnios de Deus, ninguém sabe os propósitos de Deus. Então, para o explorador, um recurso sempre certo, que poderia lhe faltar no momento em que ele seria mais necessário. Outra coisa, é um talento adquirido em que ele seria mais... Outra coisa, é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo não é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nem um talento. Por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe pelo concurso dos espíritos. Se eles faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão que a pessoa tem pode até subsistir, mas o exercício será anulado. Então, é muito sério isso. Nós queremos muito mesmo, quanta bobagem já se fez, né? Procurar essa ou aquela pessoa que vai desvendar o nosso futuro. Como se o nosso futuro estivesse pré-estabelecido. A gente sabe que nós temos um planejamento reencarnatório, com as nossas provações, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e nós construímos o nosso amanhã a partir das nossas realizações, dos sentimentos que cultivamos. E as pessoas pagam por isso. E pagam às vezes muito caro. Isso sem falarmos em outras práticas lamentáveis em que as pessoas querem pagar para ter isso ou aquilo, para terem acesso a um benefício, para ter acesso a uma fortuna, a uma fama, e se entregam aos falsos, podemos até dizer médios. Por quê? Porque se aquela pessoa tinha mediunidade, em se entregando a esse tipo de prática, essa mediunidade não vai mais existir. Vai faltar exatamente os espíritos benfeitores, os espíritos sérios responsáveis para direcionar aquelas informações, aquelas orientações. Então, por isso que a gente diz muito, a doutrina espírita precisa ser estudada, sempre estudada. Não só o livro dos espíritos, mas o livro dos médiuns e todos os outros da codificação. Então, meus amigos, fica assim o nosso alerta. E vamos agora fazer as nossas vibrações. Precisamos estar vibrando paz, amor, saúde, esperança nesse mundo tão violento, esse mundo tão cheio de conflito, para que as nossas vibrações cheguem aos nossos semelhantes mais
necessitados. Senhor Deus Pai Criador, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, pelo fortalecimento do movimento espírita para que continue sintonizado com a codificação e com o Evangelho do Cristo, pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos, para que possam encontrar fé e esperança em seus corações, na experiência provacional, muitas vezes tão difícil. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos breve pausa para que possamos apresentar as rogativas específicas. Nosso Pai que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.